Passo agora a palavra para o Ciro Gomes. Eu vou usar a expressão do Otaviano, dois disclaimers também rapidinho. Primeiro, eu falo por mim, e eu tenho absoluta e aguda necessidade de dizer isso, porque eu sou executivo hoje do Grupo CSN, e tudo que eu falar aqui tem a ver só com o que eu penso comovidamente. A segunda advertência é que eu não sou economista. Então estou autorizado a falar heresias que serão corrigidas pela dinâmica do debate. Num país ou em qualquer lugar onde a taxa de juros que o governo remunera seus papéis é maior do que a rentabilidade dos negócios, nesta economia para. Nós precisamos ter algumas clarezas. Se o Brasil, o setor público brasileiro, paga para quem carrega um título público um juro que é consistentemente maior do que a rentabilidade média dos negócios, da roça, do comércio e da indústria, a economia tende a viver o que nós estamos vivendo. Paralisia, estagnação. É só tirar o olho desse stop and go e nós vamos ver que o Brasil faz 20 anos que não sai de 2% de crescimento médio, o que é muito menos do que os ganhos de produtividade extraordinários. Os maiores ganhos de produtividade do mundo capitalista o Brasil teve ao longo das últimas 2 décadas, parou mais recentemente, e sem nenhuma correspondência de ganho de valor de salário real. Isto dito, eu sou obrigado em 12 minutos aqui a falar o que é impossível, mas é uma provocação que as lacunas, omissões e contradições são supridas pela qualidade do auditório e por isso eu sou muito grato pelo privilégio de estar aqui. Eu andei pesquisando, até por aqui mesmo, em Boston, em Cambridge, como visiting scholar na Harvard Law School, se haveria por detrás dessa Babel que reparte a humanidade, institucionalidades as mais variadas, línguas todas diferentes, histórias com conflitos bélicos, etc., etc., me perguntava se haveria algum padrão que explicasse o êxito civilizatório daquelas nações que o mundo tem, ou contemporaneamente vivenciando experimentos de grande êxito civilizatório, Coreia do Sul, China, ou remotamente, a Europa, Estados Unidos. E eu suponho que sim. Para discutir, eu sustento que, por detrás do êxito civilizatório, há três elementos primiciais. O primeiro, um alto nível de formação bruta de capital. Exceção única, por atipias óbvias, os Estados Unidos, que detém uma baixíssima taxa de formação bruta de capital, mas tem o dólar, que mascara e muda toda essa interdição. Salvo isso, ninguém mais no mundo que sustentou consistentemente êxito civilizatório, não falo em taxas médias altas de crescimento, êxito civilizatório, há por detrás uma formação bruta de capital, uma taxa interna de formação bruta de capital alta. Significa algo por menor, 35, 30, por maior, China, 45, 44, formação bruta de capital. No Brasil, nós estamos amarrados a 12%, 14%, com o Lula veio a 17%, com a Dilma já desceu para 14% de novo. E, sustento para discutir, a formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista das forças do acaso, nem da gravidade, nem do espontaneísmo individualista das forças de mercado. Sustento que a formação bruta de capital, nação a nação, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz por um rumo ou faz pelo outro, faz bem feito ou faz mal feito. A segunda premissa é, não interessa a retórica, não interessa o documento, não interessa a institucionalidade. Parece ser primicial ao êxito civilizatório uma coordenação estratégica entre governos empoderados, não significa nada, eu advogo que esse empoderamento venha pela força democrática, mas a Coreia, a China experimentam esse empoderamento por outras linguagens, mas parece ser também verdade que o êxito civilizatório depende de uma coordenação estratégica entre governos empoderados, empreendedores consensados com uma estratégia e uma universidade comprometida em produzir as soluções, respostas e aos desafios técnicos de inovação ou a mera qualificação da mão de obra. E, portanto, a premissa do verdadeiro ganho de produtividade que importa, como brilhantemente ouvimos aqui naqueles que dão luz e qualidade a esse debate, os meus antecessores. E, terceiro, um definitivo investimento em gente. Aqui não adianta retórica, é quanto se gasta por aluno ano em escola,
que tipo de escola, qual é a presença da matemática na jornada diária, quanto tempo a criança passa na escola e qual é, enfim, o nível de qualificação para a inovação, que supõe um paradigma pedagógico que revogue a pedagogia fordista de produzir um profissional pouco crítico, especializado, inconsciente do que está acontecendo no seu entorno, etc., etc. Além de outras coisas como, não é possível imaginar produtividade num país que tem 700 mil casos de dengue, zika, chikungunya e afins, numa região, e mais 700 mil casos de dengue no outro canto. Nurmas com um barulho desse, não é possível trabalhar com febre. Enfim. Nós temos problemas nessas três premissas. E temos, acredito, potenciais para resolvê-los. De novo, a decisão de coordenar estrategicamente um consenso desenvolvimentista é obra da política. Fará bem ou fará mal, fará na direção correta ou na direção incorreta. E a deliberação de investir em gente necessariamente é uma obra da política. De maneira que a nossa tragédia começa a ter um locus, uma valoração, uma axiologia, por onde nós temos que começar a consertar nosso colapso nacional. É a política, né? Eu disse aqui uma obviedade, mas a gente precisa recuperá-la, porque o que está acontecendo hoje é o vácuo da política sendo substituído por um conjunto absolutamente fragmentário de interesses paroquiais, de uma ascensão neopentecostal absolutamente reacionária e de ladroeira. Ladroeira não é a ladroeira que o moralismo da classe média, com toda razão, vomita. É da ladroeira como elemento central da constituição do processo de representação política. O Eduardo Cunha não virou o presidente da Câmara Federal, sendo o bandido que é, por acaso. Eu vi a construção dessa ascensão porque ele foi entregando e recebendo, entregando e recebendo, entregando e recebendo, aumentou a escala, comprou 250 deputados e hoje nós temos um pepino que Montesquieu jamais supôs, no espírito de Loire, que pudesse acontecer. Não, o Montesquieu dizia que o poder é uno e as funcionalidades devem ser divididas, porque Soleiman, le pouvoir, arrête le pouvoir, eu gastei tudo de francês que eu tenho, somente o poder controla o poder, e ele nunca imaginou que a maioria fosse corrupta. Então nós temos um caso, um case, como a turma gosta de dizer, para os cientistas políticos deliberarem. Segura esta primeira parte da provocação, né? O que está acontecendo mais recentemente? O que está acontecendo mais recentemente é o seguinte: o Brasil, nós tivemos aqui brilhantes apresentações, e eu vou só em cima das informações preciosas olhar por um outro lado. O Brasil vem construindo, do Fernando Henrique para cá, e eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o Real, e o Real era uma coisa muito bem intencionada, muito séria, mas muito precária. Nós tínhamos um problema estrutural sob o ponto de vista fiscal, e nós tínhamos um problema de falta de equação, de estratégia nacional de desenvolvimento. Com o Fernando Henrique, nós ganhamos a estabilização, desde o Itamar, a popularidade extraordinária que veio fez com que ele abandonasse a agenda do país para fazer a sua própria agenda miúda de reeleição, etc., etc., e deu no que deu. É impressionante, só para a gente não se desesperar tanto, como eu ando, né, como o filme é velho. E eu já não tenho mais essa crença otimista, embora sou obrigado a cumprir o protótipo, o modelo de político tem que ser que confio no futuro, o Brasil e tal. Eu ando angustiado se isso é verdade, porque, vejam bem, meus jovens compatriotas que estão aqui, eu era governador quando nós fizemos o impeachment do Collor. Eu era governador do Ceará. E, na sequência, houve um escândalo dito o escândalo dos anões do orçamento. Nesse escândalo dos anões do orçamento, foi apreendido um executivo, um alto executivo da Odebrecht, uma empresa que existia antigamente, lá no Brasil. Não foi o presidente, foi um diretor logo abaixo dele, foi preso. E a Polícia Federal, com autorização judicial, invadiu o seu apartamento e apreendeu ali uns disquetes. Para as moças jovens que estão aqui, disquete era o jeito com que você introduzia um programa no computador. As moças não sabem o que é, os rapazes certamente já sabem o que é. Pois bem, prenderam os disquetes da Odebrecht e o país amanheceu todo na ponta dos pés, o país político, porque a questão era quem está ou não está nos disquetes da Odebrecht. Veja bem, é exatamente o mesmo filme. Em 1998, eu fui candidato a presidente.
e dizia, Fernando Henrique, você está fraudando o processo eleitoral. Esse câmbio que você está manipulando para ganhar a eleição vai dar merda. Isso, eu dizia, vai dar merda, até era considerado um cara meio agressivo, meio malcriado e tal. Felizmente agora eu estou mais. Mas, então eu estou contando uma história, então eu dizia mesmo isso. Não deu outra. E tal, ganhou a eleição. A Globo, que a turma diz que manipula a opinião e tal, o problema é mais embaixo. A Globo, confiada na manipulação do câmbio, que ela ajudava a enganar, endividou-se em dólar para fazer um negócio não tradable, que é vender sinal de TV a cabo, com um business plan que trabalhava sob o ponto de vista de renda média, e no Brasil renda média é lixo o dado, porque é que nem você apurar a temperatura média num corpo que está com a cabeça no forno e o pé no refrigerador. Tal é a concentração de renda no país. Então, país de renda média Y dá X consumidores por coisa de TV a cabo. Quando ela abriu, os business planistas não sabem o que é gato, né? Não sabem o que é inadimplência. Gato é como você rouba o sinal de TV a cabo sem pagar. Ou seja, a Globo tomou dinheiro em dólar, sem hedge, e quebrou. Portanto, é mais grave o problema. Não é de manipulação da opinião pública, é de intoxicação ideológica. É mais grave o processo, é intoxicação ideológica. Mas eu estou querendo só recuperar. Não deu outra. Fernando Henrique ganhou a eleição, tomou posse, e em janeiro de 2011 e de 2009, desvalorizou-se o câmbio, a inflação brasileira foi para 12%, atiraram com taxa de juros, botou o Chico Lopes para fora, trouxe o Armínio Fraga, que inventou um milagre. Vamos botar a economia brasileira no piloto automático. Tira políticos fora e a economia brasileira, doravante, isso virou ciência pétrea, vai ser guiada sem ingerência e vai ser assim, dada a inflação, atira com taxa de juros, inflation target. O mundo não sabe o que é isso na prática e a teoria não está experimentada. O Fed norte-americano não consta ser os Estados Unidos um país bolivariano propriamente, né? O Fed norte-americano é mandatado para perseguir a menor inflação, a pleno emprego. A menor inflação a pleno emprego. O nosso lá é taxa de juros, dada que apareça a inflação, qualquer que seja a sua natureza. Segundo, superávit primário, apurado assim, pela matriz contábil brasileira, você deixa de fazer manutenção preventiva nos quilômetros de estrada. 1 quilômetro de estrada custa $10 mil para fazer a manutenção preventiva. 5 anos depois, se você não fizer, você economiza $50 mil. A estrada é destruída, o frete custa 4 vezes mais caro, mata um bocado de gente, e aí apura o superávit de 10 mil por ano e gasta $200 mil, salvo o superfaturamento de 30, que dá mais 60, da Odebrecht, ou quer dizer, das empresas que eventualmente... Era uma empresa antiga que tinha lá no Brasil, né? E isto é o que se apura no Brasil com casca e tudo, como valor correto. Eu fui ministro, fui governador, fui prefeito. Eu não tenho um dia sequer de déficit. Ao contrário, eu, governador do Ceará, herético como sou, entesourei 100% da dívida mobiliária do Estado do Ceará. Por quê? Porque ela estava no mercado secundário com 40% de deságio e eu queria sair da loucura dos juros brasileiros, que não, por coincidência desagradável, nenhum dos meus antecessores falou a palavra taxa de juros. Isso é só para provocação, né? Não, estou falando do meu tempo lá de coisa. Porque não existe solução. E aí é o seguinte, o que aconteceu com o Brasil naquela data? O Lula e o PT foram para a rua com um movimento chamado Fora FHC e pediram o impeachment do Lula para o presidente Michel Temer, que era presidente da Câmara naquela data. Olha o nosso país. Este sofrido orador que vos fala foi para a rua dizer que isso era golpe, que isso não tinha cabimento, etc, etc. Importa agora só, em cima desse colapso da política como primeira provocação, como é que eu estou aí? Falta 1 minuto. É dele que eu preciso, né? Nós, dos grandes, né? O que aconteceu recentemente, basicamente, é o seguinte. O Brasil vem trabalhando em desequilíbrio com as suas contas externas. O déficit na balança de manufaturados, balança comercial de manufaturados do Brasil, já chegou a $110 bilhões. E nós vínhamos atenuando, adiando a ideia de confrontar esse problema, e nós vínhamos atenuando a percepção de desastre disso com um ciclo de preço de supercommodities. Vamos lá, eu estou trabalhando na CSN, nós vendíamos há 2 anos atrás uma tonelada de minério de ferro por $180. Não interessa Dilma, Lula, Michel Temer, $180 a gente vendia uma tonelada de minério de ferro. Chegamos a vender a 40, que chegou perto do nosso break-even, e agora estamos em 52. Mais grave, a riqueza extraordinária do pré-sal, no nível de escala hoje de produção, custa $41 extrair o barril. Nós estamos vendendo a 110.
E estavam brigando onde é que nós íamos botar essa montanha de dinheiro. Estamos vendendo a 30. Isto é real. Não adianta dizer que é a Dilma, que não é a Dilma, que é o Lula. Esse é um ponto que qualquer brasileiro vai ter que entender. E quando eu falei de balanço de pagamento, sob o ponto de vista comercial, manufaturados, eu quero falar das outras rubricas. O Brasil não tem marinha mercante, 100% do nosso afretamento é com estrangeiros, paga em dólar, lá se vão 12 bilhões de furo. O Brasil não tem uma política de ciência, tecnologia e inovação. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil está pagando 7 bilhões de dólares de royalties. O Brasil não tem mais uma estrutura de resseguros suficiente para sustentar nosso seguro, nós privatizamos tudo isso, e o Brasil hoje tem lá mais 11 bilhões de dólares de seguro. Ou seja, o déficit das transações correntes do Brasil, que estava em 120 bilhões de dólares, agora cai pela recessão, mas é estrutural. Então nós temos dois problemas que é com que eu quero terminar a minha primeira provocação. Primeiro, a política colapsada, e vai ser o tema do nosso seminário amanhã. Segundo, a questão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento a partir do seu diagnóstico. Porque se nós imaginarmos as soluções de Chicago para o problema brasileiro, esqueçam. Se nós queremos, por exemplo, vamos considerar a questão fiscal. Qual é o gasto fora da curva? Eu não gosto desse negócio de PowerPoint, mas eu ainda vou fazer para mostrar ao pessoal. Você faz o risco aqui, faz o risco, vocês são estudantes, faça o risco e vejam o gasto per capita do Brasil em saúde, em educação, em segurança, em exército, em defesa, em tudo, em infraestrutura. Então, nem se fala. A taxa de investimento do Brasil, 0,65% do PIB. Menos de 1%, professor. De 1% do PIB. Para resolver problemas de produtividade, de infraestrutura, etc., menos de 1% do PIB. Sabe quanto é que nós estamos gastando de juros? Juros, 12,5% do PIB. Quer resolver a equação fiscal? E me apronta uma solução para isso. Ciro, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que, nesse momento, todo mundo está bem ansioso para fazer as perguntas. E eu queria abrir para as perguntas, lembrando das regras, tentar fazer perguntas sucintas. Vamos fazer duas filas, uma fila direita e esquerda, e as meninas vão nos ajudar. Começando pela direita. Eu deixo a minha posição relativa de centro aqui. Muito inteligente. Vocês são uma questão só de ano. Pode falar seu nome, escola. Vamos lá, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é Marcos de Aguiar Vilas Boas, eu sou conselheiro do CAF desde dezembro, eu não tenho nada a ver com a Operação Zelotes, sou doutor em Direito pela PUC e venho pesquisando com o professor Mangabeira Unger aqui na Harvard Law School, com quem eu trabalhei na SAI, da Presidência da República. A pergunta é para todos, mas mais direcionada para o Ciro Gomes. Você esteve aqui em 95 com o professor Mangabeira, escreveu um livro chamado Primeiro Passo, que é muito interessante, pouco conhecido, Próximo Passo, desculpa. E ele tratava, é meio que uma premonição, né, como várias que você faz. Ele tratava exatamente da falta de alternativas no Brasil, fazia uma proposta de alternativa ao neoliberalismo e falava do problema de só se ter o neoliberalismo e o nacionalpopulismo, que foi o que a gente viu se concretizar exatamente depois nos anos seguintes. Agora, falando de uma proposta, então, para sair dessa dicotomia, dessa polarização, e para a gente parar de falar apenas de economia em termos de mecânica, de mais Estado, menos Estado, democratiza mais só o consumo ou só a produção. O professor Mangabeira ele propõe que você tenha, em vez de mais regulação, menos regulação, um novo mercado. O que é que você propõe para esse novo mercado? Além da educação que já foi falada aqui, ele fala também de difusão dos novos modos de produção. Como é que você vê isso? Como é que fugir, que precisa ser feito para fugir dessa ditadura da não alternativa e para refazer o mercado? Bom, veja bem, nós estamos num ambiente acadêmico. Eu tenho a minha pista, é um pouco esse conjunto primicial que eu falei. Um conjunto de tarefas para elevar o nível de formação bruta de capital, tem a ver com o redesenho da Previdência, tem a ver com o redesenho do sistema tributário. Eu tenho um nível de detalhes nessas propostas para discutir. Mas o que o Mangabeira fala é uma coisa que, inclusive, eu introduzi nessa percepção de realidade. Guarda coerência, mas é maravilhoso ver, por exemplo, que o Brasil tem um agronegócio que não é
não é simplesmente maravilhoso, é único no mundo. Por quê? Vamos lá, de novo. A condição de financiamento... O Brasil tem, vou dizer aqui, o Brasil tem 3 assimetrias competitivas básicas, centrais. Cada uma delas sozinha seria suficiente para a gente não ser burro e não cometer a prostração ideológica de nos submeter a modelos que não guardam coerência com a nossa realidade. Eu sou livre de interdições ideológicas, embora tenha a minha. É a ideia de que alguém tem que ser responsável por superar a desigualdade. A desigualdade, para mim, é uma indignidade que só qualifica o ser humano se ele estiver fazendo o que puder, aonde estiver, para superá-la, para dar oportunidade às pessoas de não viverem na miséria, na violência e na injustiça. Essa é a minha ideologia. A praxis, como traduzir isso no coisa, eu estou completamente aberto desde muito tempo, desde o movimento estudantil. Pois bem, as 3 assimetrias. O Brasil tem uma condição de financiamento única no mundo, que é, que eu falei no começo, a taxa de juros que paga mais do que a rentabilidade média dos negócios. O Brasil, isso assim, a taxa de juros neste momento no mundo é negativa. Depois de 2008, nós estamos com o maior estoque de poupança para o investimento da história do capitalismo moderno, procurando oportunidades, e o Brasil remunera com um overnight, com taxa de juros de 14,25%, com inflação projetada para o ano futuro de 6,5%. É uma coisa absolutamente brutal, é um equívoco estúpido e tal. Segunda assimetria, o domínio tecnológico. O Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Porém, um pedacinho do avião é uma empresa monopolista norte-americana que chamam de Aviônica, que detém nas letrinhas pequenininhas do contrato a faculdade de interditar vendas a terceiros mercados se não for conveniente a esta empresa e aos seus líderes políticos norte-americanos. Isso é prático. O Brasil vendeu 12 aviões supertucanos para a Venezuela e sofreu embargo e frustrou a venda. Que mercado é esse? E avião com aviônica voa. Se não tem aviônica, serve para pendurar paletó ou amarrar jumento, né? Não serve para outra coisa. E o Brasil tem um retardo tecnológico absolutamente extenso, do qual não sairemos pelo laissez-faire. Terceiro, e a emergência da China, com tudo que tem a ver com a nossa dependência crescente da China, e eu não quero construir um novo tipo de dependência para substituir aquele que ancestralmente, a década de 50, não gosta de ter, aqui com a grande sociedade norte-americana, não quero construir outro. Mas repare bem, a China tem uma característica que o mundo inteiro está evoluindo para ela, que é a escala. No Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. É mais barato um jeans produzido em mega escala do que custa produzir na Sulanca de Caruaru, que é um cluster, vou botar aqui uma coisa nobilitante daquela barafunda, que não tem tributo, que não tem previdência, que não tem salário, que não tem nada. Então, o nosso problema não é esse. Essa é a questão. Nosso problema não é esse. É mais barato comprar um jeans made in China na Sulanca de Caruaru, que, volto a dizer, é um cluster de informalidade absoluta. Não tem salário, não tem previdência, não tem tributo, não tem juro, porque não tem financiamento, não tem nada. E perde a competição por esse elemento de escala. Junta os 3. Financiamento negativo, sofisticação tecnológica de ponta que agrava a produtividade, e nós estamos informados de um padrão de consumo. Portanto, a pista é, vamos conhecer nossos desequilíbrios e superá-los. E isso vai ter que revisitar alguns conceitos que foram satanizados ideologicamente. Por exemplo, será que a Coreia do Sul é hoje essa potência de indústria automobilística sem uma frase, com licença da má palavra, chamada substituição de importações? Você escreveu um livro sobre isso. Mas no Brasil está satanizado o assunto. Ou o Henry Ford era coreano e eu não estou avisado? É simples de entender. A Coreia é uma potência de eletroeletrônica e 100% dos eletroeletrônicos brasileiros são importados. O governo brasileiro, o governo federal brasileiro importará este ano 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Como eu estou estudando esse assunto há muito tempo, descobri pessoas que se dispõem a fazer tese, mestrado, doutorado, já têm um acumulado. Nesse eu tenho detalhes. 78% dessa importação é patente vencida, que você, com pequenos institutos de engenharia reversa, pode produzir lá no interior do Piauí, desde que garanta que o benchmark é o padrão de qualidade e preço. Eu fiz isso quando governador do Ceará. Enfim, mas a gente tem que se livrar das interdições, porque Estado, substituição de importação, compra governamental, tudo isso está satanizado no Brasil. Eu vou dar 1 minuto para você responder e depois a gente vai ter que encerrar por causa do horário, tá? Eu tenho que dizer 2 coisas. Uma,
Ciro, governador, ministro. Está inteiramente correto quanto ao manejo de instrumentos clássicos de proteção comercial na Coreia, mas a grande diferença é o seguinte. Sim, mas sabe por quê? E domínio tecnológico. Por uma razão simples. A regra na Coreia era a seguinte: ajudar os vencedores e matar os perdedores. O que a gente hoje conhece como Chaebol, eles são, na verdade, o resultado de um processo evolutivo em que muitos candidatos a Chaebol foram morrendo pelo meio do caminho. O último foi Daewoo, durante a crise da Ásia de 98, de 97. E o padrão era que quem recebia mais dinheiro subsidiado e mais direito a aumentar a produção e entrar nos novos setores eram aqueles que investiam, era o sujeito que trocava lucro por investimento, por contratar engenheiro a preço de ouro, trazer engenheiro do Japão. Porque se sabia a regra é essa, que se for bom, se mostrar que é bom, você vai ganhar mais e vai virar Chaebol como virou. Se não, eu tenho que terminar isso aqui. Senão, você morre. A regra no Brasil sempre foi, historicamente, ajudar o vencedor e socializar as perdas dos perdedores. Então, a lógica empresarial no Brasil sempre levou ao seguinte: o que eu faço com o meu retorno, com o meu lucro, não é investir em tecnologia, não é diminuir o meu lucro contratando engenheiros e assim por diante. O que é que eu vou comprar? E eu compro coisas que não necessariamente têm ligação com o meu negócio inicial, porque a grande coisa a fazer é maximizar as diversas áreas pelas quais eu tenho relação com o Estado em que eu mamo. E não é por acaso que, enquanto a Coreia faz nos anos 70, o que o Brasil fez em dois grandes momentos, que foi a JK e depois nos anos 70, a Coreia faz mais rapidamente. E aí é importante, a Coreia de 1986 não tem nada a ver com a velha Coreia da suspensão de importações. Porque quando eles chegaram no ponto do limite da renda média, opa, agora o jogo muda. E aí eles se transformam, muda a regra, etc. e tal. O ponto é que, o senhor está inteiramente correto, mas algumas coisas mudam. A tese da formação bruta de capital fixo, por exemplo, empiricamente é contestável. Tem um conteúdo intangível crescente na formação da produtividade. Só me dá uma exceção. Eu sou economista. Eu dou. Todos. País, tirando os Estados Unidos pela tipia do dólar, qual é o país do mundo que cresce sustentadamente, no passado ou presentemente, sem formação bruta de capital alta? É uma condição necessária, porém não suficiente, como os chineses sabem muito bem. Otaviano, eu vou pedir licença a vocês, que a gente tem a questão da sala de logística aqui. Mas eu sei que amanhã tem mais Otaviano, tem mais Ciro, e a gente pode continuar a discussão.